Hoje, nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nos coube tratar hoje do item 1, 2, 3 e 4, que vai nos falar sobre o maior mandamento. Então, hoje o tema é uma passagem de Jesus, quando os fariseus o interrogam a respeito dos mandamentos da lei. Eles então citam 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos hoje ver, na visão espírita, o significado de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí, podemos entender como os espíritas nos colocam diante desse amar a si mesmo e amar ao próximo. Para iniciar, nós vamos ver a citação de Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40, onde que está inserido aqui no Evangelho esta afirmativa: amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver que Mateus nos deixa escrito esta mensagem, onde os fariseus interrogam a Jesus e lhes perguntam: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Aí, nós começamos perguntando: o que é amar a si próprio? Será que nós nos amamos? Para amar o próximo, segundo o que consta no mandamento, é preciso amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E uma outra citação, também encontrada aqui no Evangelho, que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então agora, prestem atenção. Aquela criatura, aquela pessoa que não ama a si, aquela pessoa que maltrata a si próprio, aquela que faz da sua vida, que se desgasta a sua própria vida com atitudes inadequadas, com inveja, com rancor, com violência, com maledicência, aquela que não está amando a si próprio, se ela for seguir o Evangelho, se ela for seguir o mandamento, não amando a si próprio, ela vai fazer aos outros o que ela faz a si mesmo. Então, é preciso descobrir primeiro qual é o sentido de amar a si próprio. Mas a citação de Mateus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, dentro da visão espírita, é preciso primeiro compreender Deus, para daí, dessa compreensão, nós compreendermos a nós mesmos e direcionar a nossa vida desse amor
que nos traz progresso, que nos traz bem-estar. E aí, dentro deste bem-estar, dentro dessa busca do progresso, nós transferiremos isso para o próximo. Então, essa é a missão da doutrina espírita: fazer com que o homem entenda como é amar a Deus e como é se amar. Pesquisando este assunto que nós vamos conversar hoje, eu encontrei uma pesquisa feita por um psicanalista, o Dr. Geraldo de Paiva. Ele é um médico psicanalista da USP e escreveu o livro Necessidade e Desejo. Dentro deste livro contém uma pesquisa que ele faz todo um desenvolvimento a respeito especificamente deste tema: amar-nos nós mesmos. Como nos amar? Como entender se estamos ou não nos amando? Então ele coloca nesta pesquisa que no dia a dia, na nossa vida normal, nós estamos sempre passando por situações, ou mesmo nós nos vemos não satisfeitos. E estas situações que nos levam a essa insatisfação normalmente nos faz sentir vergonha. E esse estado de insatisfação que nos leva à vergonha, ou no estado maior ou mais profundo, pode gerar em nós um sentimento de culpa. Então, esse médico psicanalista conclui que esse estado de sentimento de culpa constante, de insatisfação constante em que a gente vive, o homem não é feliz. Porque ele estaria em um equilíbrio consigo próprio e as suas emoções não equilibradas, ele não estaria amando a si próprio. E o Dr. Geraldo nos traz vários exemplos. E lendo a sua pesquisa, eu peguei 2 deles, bem próximo de nós, que a gente muitas vezes já até passou por eles. Bem corriqueiro. Um deles nos diz o seguinte: ele diz que quando você chega a algum lugar, alguma repartição pública, algum lugar onde tenha pessoas, muitas pessoas, que você quer abrir uma porta, você chega e empurra e não consegue abrir essa porta. E está escrito, puxe. Mas você empurra a porta, insiste em torna a empurrar, a porta não abre. E de repente você percebe que as pessoas estão te observando, ou rindo até daquela situação. Então, naquele momento, você se constrange, você se sente constrangido, e este constrangimento, muitas vezes, você se envergonha daquela atitude. E isso vai ser maior ou menor o grau de importância que a pessoa dá para aquela situação. É uma situação corriqueira, pelo qual todos nós muitas vezes já até passamos. E outra situação corriqueira é que muitas vezes nós passamos e nos deixamos levar pelo julgamento das pessoas que nos rodeiam. E não damos importância
pelo que a gente pensa, pelo que a gente passa. Então, é uma relação, é um fato, por exemplo, nas nossas afeições afetivas. Quando você está num grupo com alguém, com várias pessoas, e alguém lhe distrata, alguém lhe faz alguma coisa ruim, te maltrata, ou é sem educação com você, e naquele momento desse incidente, você deixa para lá. Você não faz nada, porque você acha que aquilo não te atingiu. Mas estas situações muitas vezes te levam a agir de forma diferente daquela que você pensa, porque você observa o julgamento das outras pessoas para com aquele acidente. E a gente se envergonha, porque muitas vezes a gente percebe as pessoas ou falando ou imaginando, olha como que ele é bobo, não retrucou, a pessoa fez aquilo com ele e ele não falou nada, ele está certo, por que ele não reagiu? Então, esta situação te faz agir diferente daquela que você queria. Você sabe que no íntimo aquilo não te afetou, mas para satisfazer as outras pessoas, você não ser julgado, você retruca, você responde. E aquele ato de você fazer isso, muitas vezes, depois lhe vem uma culpa. Você se sente constrangido por não ter agido conforme você acha que deveria ter e não ter ido pelo que pensa a sociedade ou pelo que pensa o seu grupo onde você vive. Então este sentimento de culpa se instala em nós. E aí a gente fica pensando, nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter respondido. Por que eu não me calei? Aquilo não me afetou. Por que eu agi dessa forma? Então, é como se alguma coisa dentro de nós estivesse julgando os nossos atos. Então, essa é a opinião do Dr. Geraldo, o psicanalista. Então, ele diz que nós temos uma espécie de consciência que nos cobra as nossas ações. Se estamos corretos ou não, se estamos felizes ou não. Então, alguém já ouviu falar daquela vozinha interna que está sempre julgando os nossos atos? Parece que é a gente, mesmo falando com a gente, mas ao mesmo tempo, não pertence a gente esse julgamento. Então ele nos lembra, o doutor Geraldo, de que a sociedade chama isso de voz da consciência. Então, concluindo esta pesquisa, parece que a psicanálise, analisando de forma bem detalhada o nosso comportamento, concorda que existe uma lei moral a qual nós devemos seguir. Agora eu pergunto, qual a diferença com relação ao espiritismo? A diferença é que os psicanalistas acreditam que essa voz da consciência é adquirida na primeira infância. E ela surge dos conceitos que os pais e os educadores incutem na cabeça da criança. E que depois aparece, retorna como se fosse uma voz dentro da gente. Aí está a diferença.
com a doutrina dos espíritos, porque a doutrina admite a existência da alma antes do nascimento. E mesmo até no final da nossa vida, nesta encarnação, nós estaremos sempre sendo alertados por essa voz interior. Então, essa voz interior, ela não é coisa ruim. Na verdade, para os espíritos, é a lei de Deus impressa no ser no momento da criação. Agora a gente se pergunta, toda essa análise do Dr. Geraldo, psicanalista, que relação tem em amar a si mesmo? Porque ele nos diz, se nós estivermos o tempo todo sentindo vergonha com relação às nossas ações, em situações em que não estamos tranquilos, é porque algo está errado conosco. É preciso ouvir essa voz interna dentro da gente, o julgamento se estamos corretos ou não. E se nós estivermos harmonizados com essa voz da consciência, nós estaremos amando a nós mesmos. Então, se estivermos bem, nós estaremos bem e nos amando. Então, este amar a si mesmo é seguir a lei divina, que está impressa já dentro de nós, nas nossas menores e mínimas ações do dia a dia. Aí então, quando estamos assim, nós somos capazes de nos amar e, ao mesmo tempo, amar o nosso próximo. E a doutrina dos espíritos, ela nos dá uma visão assim bem profunda do que é esse amor a Deus. É estar em harmonia com a lei divina, estando amando a si próprio. E para que possamos entender esta visão da doutrina dos espíritos, nós precisamos entender e ter certeza da vida futura. O que significa a vida futura? Aí a gente lembra, né? Quando Jesus nos disse, o meu reino não é deste mundo. Então, essa crença da vida futura é nós entendermos o significado da reencarnação. Aquela que leva o homem de 50, 60, 70, 80, 90 anos a buscar conhecimento. É aquela que nos mostra, independente da nossa idade, nós temos que aprender, nós temos que viver este ensinamento. Porque quando o corpo desencarnar, todo o ensinamento que eles tiveram, que foi adquirido, continuará com ele na vida futura. Temos que entender então e ter a certeza da reencarnação e de uma vida futura, porque sabemos que aqui nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar, não é o nosso lar. Então, o certo é que como vamos entender e aprender isso daí? A doutrina nos dá o caminho do estudo, o caminho da lógica, o caminho da compreensão.
Porque quando nós compreendermos tudo isso e a gente entender de fato que sobreviver à morte do corpo não é nada mais do que natural. É uma coisa lógica. Mas o que acontece com a gente? Com nós, criaturas? Muitas vezes, o homem velho que existe dentro de nós está arraigado, preso ao egoísmo, ao orgulho, dá muita importância demasiadamente ao ego. Aí as nossas ações e reações para com aqueles que nos ofendem. Ficamos cheios de melindres, qualquer coisa nos ofende, nos magoa. E quando a gente age desta forma, automaticamente nós agimos contrário ao que nos ensina o Evangelho. Então, é preciso que a gente tenha um exercício desta compreensão, destes princípios, que é o exercício da mudança de postura, é o exercício da mudança de comportamento, de atitude. Mas é claro, ninguém muda de postura, ninguém muda de ação, ninguém muda de atitude sem acreditar que essa mudança vai lhe trazer algum bem ou algum benefício. Isso é claro. Então é preciso que a gente entenda essas coisas que nos acontecem, por exemplo, essas atitudes nossas agressivas, este nosso constrangimento do dia a dia, essa culpa que a gente tem. Então é preciso que nós nos equilibramos emocionalmente e entendermos que muitas vezes este sentimento que a gente tem dentro da gente é um transtorno que vem sendo trazido de vida após vida. Então a gente tem que aprender, eu estou aqui agora, tá certo que seja neste mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera, mas eu tenho que me entender, me equilibrar, me amar para poder evoluir. Então essa é a meta de cada um de nós, porque só dessa forma que eu vou poder amar a mim e amar ao próximo. Então amor a si próprio não tem nada a ver com vaidade. Está longe do conceito de orgulho ou de querer tudo para si. Daquele orgulho de a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente é o mais sábio de todo mundo. Não, não é nada disso. É nós nos equilibrarmos e nos harmonizarmos com nós mesmos. Falando então desta visão espírita, nós vamos voltar aqui, olha, no Evangelho, em Mateus, agora no capítulo 23 a 35, que ele nos mostra outra passagem, que ele nos explica sobre a parábola dos 10.000 talentos. Aquela parábola em que Jesus nos conta, aquela história que ele nos conta, e que nos ensina claramente e nos passa a mensagem de que fazer aos outros como queria
que nos fizéssemos. Então, isto é a mensagem desta parábola dos 10 talentos. Todos já ouviram falar desta parábola dos 10.000 talentos. A história que Jesus conta, de que o rei reúne todos aqueles que lhes deve e para lhes cobrar as dívidas. E um de seus servos, que lhes devia 10.000 talentos, ele cobra e diz que vai lhe comprar a mulher, os filhos, todos os seus bens. E o servo, desesperado, ajoelha e pede para que ele seja perdoado, que ele não tem dinheiro para pagar essa dívida. O rei tem compaixão deste servo e lhe perdoa a sua dívida. E o servo sai, e mais adiante ele encontra um outro servo que lhe devia 100 dinheiros, muito menos do que ele devia ao rei. E o que ele faz? Ele cobra o homem, e o homem implora, diz que não pode pagar. E ele faz com que prendam aquele homem que lhe deve, até que ele possa lhe pagar a sua dívida. O rei foi informado do fato, chama o servo novamente e lhe diz que ele teve compaixão da dívida que tinha. Por que que este servo não pôde ter com aquele outro que lhe devia? E mandou que o prendessem. E aí a gente volta aqui no Evangelho e vê o que Mateus nos mostra sobre isso. Que Jesus disse: assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Olha a diferença. Aquele servo devia 10.000. O outro lhe devia 100. E ele fez exatamente o contrário. Recebeu o perdão e depois mandou prender o outro. Aí eu lhe pergunto, tem alguma diferença conosco? Vejamos então a seguinte questão. Este servo somos nós. Quais seriam as nossas dívidas? Quando é que nós contraímos essas dívidas? Aí é que entra a doutrina dos espíritos a nos dizer que contraímos isso em encarnações passadas. Nós com certeza cometemos erros. Nós matamos, ou nós roubamos, nós traímos, nós fizemos maledicência com alguém, ou alguém fez essas coisas com a gente. E nesta encarnação, nós estamos reunidos, muitas vezes na mesma família, no mesmo grupo de amigos, no mesmo trabalho, para acertar, aparar as arestas de coisas que já fizemos, de atitude que já tomamos em outras vidas, mas que graças a Deus, pela lei do esquecimento, a gente tem a oportunidade de resolver estas pendências. E ainda nos mostra a doutrina ser o lar, uma escola, a maior escola, onde você deverá aprender as virtudes da alma. Mas onde será que estão escritas então essas virtudes para que eu possa aprender? Qual livro?
na nossa consciência. Isso é o que pensa o Dr. Geraldo, psicanalista. E também é o que pensa a doutrina dos espíritos. Então é preciso ouvir essa voz interna, para que nós não façamos como fez aquele mau servo, que apesar de ter recebido perdão, fez exatamente o contrário. Então, o que é que eu posso fazer na minha convivência diária, no meu dia a dia, nessa correria louca em que a gente vive, para que a harmonia se instale ao meu redor? Não é ensinar aos outros como ser feliz? Não é deixar de ter tudo que é material, que não tem valor, não. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que lutar para ter uma vida digna, de conforto. Mas não podemos nos esquecer da nossa evolução espiritual, que juntamente tem que andar. Então, o que nós podemos fazer para sermos felizes? É ouvir a nossa voz interior e nos tornarmos felizes por nós mesmos. Agora, a nossa atitude, a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de ações, de proceder, vai fazer com que as pessoas que convivem com a gente também tenham vontade de mudar, porque vê como nós, estando mudado, como estamos nos sentindo. Aí elas também terão vontade de mudar e ser felizes. Então esta é a parábola do capítulo 11 do Evangelho. É a que mais traduz o que devemos fazer para amar ao próximo. Espero que todos tenham percebido o que o mau servo fez. Que não teve, alguém teve compaixão dele, mas ele não teve compaixão com os outros. E que isso nos sirva de alerta para o nosso dia a dia. E como é que nós estamos nos comportando? E aí o Evangelho nos diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade. E que a gente aprende que o maior mandamento é o amor. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me sentir bem. Porque tudo de bom que eu tenho dentro de mim, somente assim eu poderei amar ao próximo. E desta forma eu entenderei o verdadeiro sentido do amor. E somente desta forma é que estarei amando a Deus sobre todas as coisas. E que Jesus possa nos orientar sempre. E que Deus nos abençoe.